Boa tarde a todos. Quero dar um bem-vindo muito especial, muito caloroso a todos os solteiros e as solteiras de Angola, Moçambique e Brasil. Bem-vindos nessa conferência incrível que nós estamos fazendo, né? Meu nome é Deise Arede, eu sou parte da Igreja de São Paulo, setor oeste. E hoje a minha aula com vocês é a importância da unidade espiritual. Então, vamos começar com uma escritura que está em Apocalipse 19, versículos 7 a 8. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Que Deus admirável, maravilhoso, grandioso, glorioso, cheio de majestade e de esplendor nós servimos. E que visão extraordinária é essa do encontro da noiva com Jesus. A noiva é a igreja, unida, fiel, pura, santificada, linda, vestida de branco, vestida de linho fino, puro e brilhante, pronta para se encontrar, para se unir com Jesus. Jesus sempre sonhou com a igreja, com a união da igreja, com a santificação da igreja. A igreja, na verdade, é a menina dos olhos de Jesus. Jesus ama a igreja, Jesus ama a união. Jesus morreu pela união. Por quê? Porque Jesus morreu para nos reconciliar com Deus, para nos unir a Deus. Jesus morreu pela nossa união. Efésios 2, de 14 até 18, fala que Jesus, ele destruiu o muro, a barreira de inimizade que havia entre nós e Deus, nos reconciliando com Deus e nos tornando de inimigos em amigos dele. Pela morte de Cristo, nós nos unimos a Deus. Então, o que custou a nossa união com Deus? Custou o sangue de Cristo. Pela morte dele, nós somos reconciliados. A união promove a paz. Sem união não há paz. Onde não há união, há ausência de paz. Só existem discórdias, desavenças, conflitos, desentendimentos. A união promove a paz. Imagina um casal, uma casa, uma família desunida. É um casal, é uma casa, é uma família sem paz, onde não há paz. E Jesus veio para que houvesse paz entre nós. Ele morreu para nos dar a paz. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a que o mundo dá, mas a minha paz. João 14, versículo 27. A união é uma questão tão séria para Deus que em Salmo 133 diz que como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Que a comunhão é como um óleo precioso que é derramado e que escoa pela barba de Arão. A Bíblia diz que a comunhão é um óleo precioso, é uma preciosidade, a comunhão entre os irmãos. É uma preciosidade, é algo valioso, é algo sublime. É como o orvalho que cai no Hermon, no Monte Hermon. E ali Deus concede a bênção da paz. Quando é que Deus concede bênçãos e paz? Onde há uma comunhão. Muitas vezes não há paz na sua casa, na sua família, no seu lar, nos relacionamentos que você tem, no seu trabalho, no seu emprego, na sua igreja em casa, no seu bate-papo. Muitas vezes não há bênçãos, não há vitórias, porque não há comunhão entre os irmãos. A Bíblia diz que onde Deus derrama bênçãos é onde há comunhão. A comunhão é uma preciosidade, é algo valiosíssimo aos olhos de Deus. Você tem valorizado a comunhão na igreja? Como anda a comunhão sua com os irmãos? Quais mudanças você precisa fazer em sua vida para melhorar a comunhão? Em sua última oração, antes da crucificação, Jesus rogou pela unidade da igreja. Não só ele pediu, mas ele rogou pela unidade. Em João 17, eu vou ler aqui dos versículos 13 até o 23, a Bíblia fala: Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Eu vou repetir, para que todos sejam um, ó Pai, como tu estás em mim
e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha que coisa extraordinária que Jesus fala aqui. Para que eles estejam em nós, em Cristo e em Deus, assim como eu estou em ti e tu estás em mim. Então, Jesus quer que nós tenhamos a mesma unidade, que nós estejamos com o Pai e com o Filho, na mesma unidade, na mesma parceria, na mesma aliança intrínseca, indivisível, inquebrável que eles têm. Então, Jesus nos convida a participar da mesma união que o Pai tem com o Filho, que o Filho tem com o Pai, que o Pai tem com o Espírito e vice-versa. Deus nos convida a participar da união da Trindade, que é uma parceria, é uma aliança inquebrável. Que privilégio, que honra nós temos de participar da mesma união que Cristo tem com Deus, que Deus tem com Cristo, que Cristo tem com o Espírito e que o Espírito tem com Deus. Que privilégio que nós temos de participar. A igreja, ela é fundamentada na Trindade, na união da Trindade, nessa união indivisível, que não é quebrada jamais entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que privilégio nós temos que participar dessa Trindade. Em 2 Coríntios 13, quem nos concede essa união? E a Bíblia diz que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam sempre com vocês. Quem nos concede união? É a comunhão do Espírito. Só a união por meio do Espírito Santo, por meio da nossa união com Deus e com o Espírito. A Bíblia fala em João 15, versículos de 1 a 5, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Tudo começa da nossa união com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo. Como anda a nossa união com Deus? Há dois tipos de comunhão, a comunhão vertical e a comunhão horizontal. A comunhão vertical é a comunhão com Deus, é o nosso relacionamento com Deus. A comunhão vertical é a comunhão que se estende até os irmãos. Toda a igreja é a comunhão que vai com relação aos meus irmãos. É impossível eu ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com os meus irmãos. Se eu vivo em conflito, em desavença, em críticas, em maledicência, às vezes falta de perdão, se eu não perdoo alguém. União não é simplesmente eu estar sentado ao lado de alguém numa igreja, num culto, num bate-papo. Mas se eu me interesso por essa pessoa, se eu me envolvo, se eu me importo, se eu sirvo, se eu cuido, se eu amo, se eu perdoo, se eu libero o perdão desune as pessoas, a mágoa desune as pessoas. Inveja, ciúmes, fofoca, intrigas, maledicência, críticas dividem as pessoas. A palavra união, unidade, comunhão, vem do grego koinonia e significa participação de algo que é indivisível. Koinonia é compartilhamento de vida, é compartilhar, se envolver, se interessar, se importar, cuidar, servir. A Bíblia diz em Filipenses 2 que Jesus, ele abdicou de sua natureza divina e ele se revestiu de servo para se colocar conosco. Ele abandonou o seu lado divino e se tornou um escravo, um servo, para nos servir, para cuidar de nós. Você tem assumido a natureza de servo, você tem servido, você tem amado, você tem dado a vida pelas pessoas. Isso chama-se koinonia, compartilhamento de vida, comunhão, cuidar, servir. Não há divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo, logo não deve haver divisão na igreja também. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 10 a 13, que acaso Cristo está dividido? Rogo-vos, irmãos, que concordem uns com os outros naquilo que falam e naquilo que pensam, e não haja divisões entre vocês. Marcos 3, versículo 25, diz que uma casa dividida não poderá subsistir. Se a igreja é dividida, ela não poderá subsistir. Se o seu bate-papo, se o seu grupo pequeno é dividido, não poderá subsistir. A Bíblia diz em Efésios 4, versículo 3, façam todo o esforço
para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais uma vez, a unidade que é proporcionada pelo Espírito. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como você pode fazer para conservar a unidade do Espírito? Eu tenho 3 pontos. Número 1, seja luz. Número 2, seja um agente de paz. E número 3, seja quebrantado diante de Deus. Seja luz. A Bíblia fala em Mateus 5, de 14 até 16. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode construir uma cidade escondida sobre um monte. E também ninguém acende uma lamparina e a coloca debaixo da vasilha. Ao contrário, coloca no lugar mais alto da casa, para que todos a vejam. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique ao Pai que está nos céus. Seja luz, promova luz, amor, paz, união, perdão, misericórdia, compaixão. A Bíblia diz em Romanos 13, de 8 a 10, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Qual é o maior elemento de união que nós temos entre nós? Para que você seja a luz, você tem que se revestir do amor. Colossenses 3, versículo 14. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O elo perfeito, elo é elemento de conexão, de ligação. O maior elemento de ligação, de conexão entre nós é o amor. Quem ama, perdoa. Quem ama, serve o próximo. Quem ama, coloca os interesses dos outros acima dos seus. Quem ama não guarda rancor, ou raiva, ou amargura, mágoa, ressentimento. Quem ama não pratica maledicência, não fala mal, não faz fofoca, não nutre sentimentos ruins contra o seu próximo. Quem ama dá vida, quem ama serve, quem ama cuida. Como anda seu amor pelos irmãos? O amor é o elo perfeito. Também, para que você seja a luz, a vivência da unidade, ela se externa a partir da obediência aos mandamentos de reciprocidade, ou seja, dos mandamentos uns aos outros. Como você pode ser luz também? Eu vou dizer algumas coisas que você pode ser luz. Ame e honre seu próximo, Romanos 12, 10. Sirvam uns aos outros, Gálatas 5, 3. Sujeitem-se uns aos outros, Efésios 5, 21. Suportem-se e perdoem uns aos outros, Colossenses 3, 13. Instruam-se e aconselhem uns aos outros, Colossenses 3, 16. Confessem seus pecados e orem uns pelos outros, Tiago 5, 16. Admoestem uns aos outros, Romanos 15, 14. Sejam hospitaleiros, 1 Pedro 4, 9. Exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, 11. Levem as cargas uns dos outros, Gálatas 6, 2. E lavem os pés uns dos outros, João 13, 14. Jesus, ele abandonou a sua natureza divina. Ele se tornou servo. E caminhou e se rebaixou em caminhos de obediência, de obediência de morte até a cruz. Você tem se tornado um servo, você tem lavado os pés uns dos outros, você tem levado as cargas, tem exortado, edificado, se instruído e aconselhado, tem servido, dado honra ao próximo. É interessante, né? Porque a gente gosta muito de receber honras dos outros, né? Gostamos de receber elogios, de sermos reconhecidos, elogiados, mas a Bíblia diz: ame e honre o seu próximo. Você quer ser luz, ame e honre. Tenha a vivência desses mandamentos de reciprocidade uns aos outros. De novo, como faremos para conservar a unidade do Espírito? Número 1, seja a luz. Número 2, seja um instrumento de reconciliação. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5, de 18 a 20, que Deus nos confiou o ministério da reconciliação, que nós somos embaixadores de Cristo. Quer dizer, a Bíblia nos chama não apenas a sermos dóceis, né, a sermos amáveis, a sermos cordiais, que isso também faz parte da união, mas a sermos não só pessoas pacíficas, mas pacificadores. O que é um pacificador? É a pessoa que trabalha pela paz
entre os outros, é aquele que apazigua conflitos, discórdias, desentendimentos, é um instrumento de paz. Você tem sido instrumento de reconciliação? Você e eu temos sido agentes de paz? Ou por onde passamos nós transmitimos o caos e deixamos um rastro de dissensão, de divisão, de contenda, de discórdia, de fofoca, de murmuração, reclamação, queixas? A Bíblia fala que o ódio excita contendas, mas o amor encobre todas as transgressões. A Bíblia também diz que onde há desunião, há confusão. E esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Como você tem vivido? Você é um pacificador? Você promove a paz, o amor, o perdão? Você trabalha para apaziguar conflitos ou você estimula as discórdias, os desentendimentos, ciúmes, inveja? Temos sido agentes de união ou de desunião? Vasos de honra ou de desonra? Irmão, às vezes eu sinto também que há muita competição entre nós, no nosso meio. Uns querendo ser mais do que o outro, uns querendo ser superiores ao outro. Nós não somos adversários, concorrentes e nem competidores. Nós somos companheiros na fé. Está na hora de nós matarmos esse espírito de fofoca, de maledicência, de críticas, inveja, ciúmes, arrogância, orgulho, falta de perdão, amargura, rancor. Ah, Deise, mas não dá pra gente ser perfeito. Imagina, perfeito não dá pra ser. Concordo que às vezes vamos cair em ciúmes, em inveja, sim, mas o amor tem que ser maior do que os ciúmes. O amor, o nosso amor, tem que ser maior do que a inveja, do que a arrogância, do que o orgulho, do que falta de perdão. O amor é o elo perfeito e une perfeitamente todas as coisas e todas as pessoas. Como vamos conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz? Número 1, seja luz. Número 2, seja um agente de paz. E número 3, seja quebrantado diante de Deus. O que quebra a unidade da igreja e a unidade uns com os outros é o pecado. Isaías 59 diz que o pecado faz uma separação entre nós e nosso Deus, faz com que Deus encubra seu rosto de nós. Então, se o pecado nos afasta e quebra a nossa unidade, o que faz com que Deus se aproxime de nós? O que faz com que Deus se aproxime de nós é o nosso aquebrantamento. Olha o que a Bíblia fala em Salmo 34, 18, Salmo 51, 16, 17 e Salmos 147, 3. Deus está próximo em Salmos 34, 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 51, 16, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Salmos 147, 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do atrito. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado. Se o pecado nos desune, como nós já falamos, inveja, ciúme, egoísmo, etc., o que nos une, o que faz com que Deus se aproxime de nós é o aquebrantamento. E sem aquebrantamento não há um relacionamento saudável, não há uma unidade verdadeira. Aquebrantamento não é nós suportarmos os sofrimentos inerentes aos nossos relacionamentos devido às nossas diferenças. Não é nós termos uma falsa humildade. Aquebrantamento não é um espírito de autocomiseração, uma autopiedade. Ah, não sirvo para nada, eu não presto mesmo. Aquebrantamento é reconhecer a sua miséria diante de Deus, é reconhecer a sua rebeldia, reconhecer que você é pobre espiritualmente. Aquebrantamento é olhar mais para a trava que está no teu olho do que no cisco que está no olho do seu irmão. É reconhecer que você não é superior a ninguém. É não querer ser reconhecido, não querer aparecer, não querer mandar, não querer almejar ao poder. É sair do palco e ir para os bastidores. É se tornar um servo. É dar honra e glória ao seu próximo. É não usurpar a glória de Deus. É se importar com as necessidades dos outros e agir para supri-las e para curá-las. Aquebrantamento é quando você diminui, é quando você está disposto a fazer com que Cristo cresça e você diminua. Aquebrantamento é quando você está disposto a fazer com que o seu próximo cresça e você diminua.
Você está disposto a fazer com que Cristo cresça e você diminua? Você está disposto a fazer com que o seu próximo cresça e você diminua? Isso é aquebrantamento. E quando nós somos humildes, nós servimos, nós amamos, nós perdoamos, nós não vamos querer glória para nós. Nós vamos dar honra e ceder o lugar ao próximo. Nós vamos assumir a natureza de servo. Nós vamos abrir mão da nossa arrogância para nos colocar com humildade perante o nosso próximo. Nós vamos cuidar, vamos nos importar, vamos servir, vamos nos interessar. E isso é koinonia, é compartilhamento, é participação, é compartilhar, é amar, é servir. Que possamos ser luzes, que possamos ser agentes de paz, que possamos ser quebrantados diante de Deus, que busquemos o enchimento do Espírito e a sua comunhão, para que sejamos plenos com Deus e sejamos capazes de ter uma vida que dê glória e honras a Deus. Assim o mundo verá a sua glória em nós e crerá que Deus enviou Jesus. Ó Pai, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver discórdia, que levemos união. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver desespero, que levemos esperança. Onde houver trevas, que levemos luz. Onde houver dúvidas, que levemos a fé. Onde houver orgulho, que levemos humildade. Onde houver tristeza, que levemos o consolo. Onde houver dor, que levemos o refrigério. Onde houver guerra, que levemos a paz. Que sejamos instrumentos de união. Que sejamos instrumentos da paz de Cristo, que derramou seu sangue para nos dar união e paz. Deus abençoe vocês. Amém.